Luffy é suede ayaulela, mema. A paz do Senhor. Deus é fiel, aleluia, amém? Irmãos, não devemos estar estarrecido, em pânico, se sentindo desabrigado espiritualmente, porque todas essas coisas, tá, que está para acontecer, está acontecendo, se faz necessária. Como é isso, pastor? Segundo a palavra de Deus, quando a Bíblia diz que haveria homens arrogantes, se cumpre-se. Não o domínio seja luciferiano, mas a imperatividade, ela tem que acontecer. Existe a teoria da conspiração? Sim. Como diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, tá? Haveria arrogantes, interesseiros, que era necessário acontecer tudo isso. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tá? Não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação. Tá? Então, essa atuação competitiva na face da terra é gerenciada, e esta, sim, é uma ação luciferiana, porque a sentença é: ao pó da terra volte como era antes, e ninguém leva nada desse mundo físico, e todos nós compareceremos ao grande tribunal na eternidade. E só Jesus traz e demonstra e se fez e dar a condição do homem ter a salvação, a segurança necessária mediante a tudo isso. Então, eu quero agora ler com os irmãos para confortar e consolar e vocês entenderem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, ela vai nos exortar, nos orientando. Eu sei que já não sei se é fake, não sei se é realidade, que já tem projeto para a terceira construção do templo salomônico, independente desse de São Paulo aí. Não quero adentrar nessa área, que não tem nada a ver com Israel. Mas diz que já tem projeto, já tem alguma coisa em andamento, eu não sei. Mas é necessário muita coisa acontecer. Não só o que está em Mateus 24, como nos evangelhos, de terremotos, peste, praga, conflitos de guerra, não só guerras humanas, mas em todas as áreas, em todo o setor dessa competitividade pela ganância do dinheiro. E essa é a destruição que vem dessa futilidade. Mas aqui, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus ressuscitou do morto, assim também os que em Jesus dormem, os tornará a trazer com ele.
Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares. E assim estaremos com Ele para sempre. Porquanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Presta atenção. Ainda, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, vai esclarecer mais um pouco. No capítulo 2, de 2 Tessalonicenses diz: ora, irmão, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Presta atenção. Que não movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levantará contra todos os que se chamam Deus ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora sabeis que os que detêm para o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentiras, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creem a verdade, antes tivesse prazer na iniquidade. Devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados, segundo o Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e a fé de verdade, para que, pelo Evangelho que vos chamou, para alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firme e retendes as tradições, as que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou em graça e nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte com toda boa obra. Conforme eu falei, que há a necessidade de tudo isso acontecer, de não estarmos estarrecidos em pânico, se sentindo desabrigados espiritualmente.
Tudo isso é necessário para que se cumpra a palavra de Deus, não que Deus fuja do controle. Toda essa teoria corruptiva, imperativa, ela é necessária. E, imperativamente, ainda não está numa totalidade. Mas a palavra de Deus, ela nos exorta que é necessário que muitas coisas ela tem que acontecer. Ela está acontecendo. Porque a Bíblia, ela vai dizer e vai nos afirmar no livro de Romanos, no capítulo 1, o versículo 18, porque do céu manifesta a ira de Deus sobre toda iniquidade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que se Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Aí vai falar, orientando, porquanto Deus se pode conhecer e se manifesta porque ele se manifestou. Mas quem deu crédito à nossa pregação, né? Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua atividade, se entende claramente, se vêem pelas coisas que estão criadas, para aquelas que fiquem inescrutáveis. Não adianta essa teoria. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam a Deus, nem deram graça. Antes, seu discurso deram graça, e se desvaneceram o seu coração insensato e obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se arrogante, louco, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, a imundícia, para desonrarem entre si os seus próprios corpos, mudando a verdade de Deus em mentira, e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, como no contrário a natureza, semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher e infamando-se em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa do que lhe convinha do seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos seus contratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos da morte eterna, os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também os que consentem. Por que eu estou dizendo tudo isso? Você vai me entender. Em 2 Pedro, no capítulo 3, tem uma epígrafe que fala sobre a vinda do Senhor e vai descrever: amado, vos escrevo essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelo santo profeta, do mandamento do Senhor e Salvador, mediante aos vossos apóstolos, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. E eles voluntariamente ignoram isso.
Desde a antiguidade, existe os céus e a terra que foi tirado da água no meio, da água subsistente pela quais coisa apareceu o mundo então coberto com água do dilúvio. Mas o céu e a terra que agora existe pela mesma palavra se reservam como tesouro e se aguarda até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aí fala agora da preocupação que está para acontecer no globo terrestre, do globo planetário. Amado, não vos ignoreis essas coisas, que o dia do Senhor virá. E é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. O Senhor não retardará a sua promessa, ainda que para alguns a tenha por tardia, tá? Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que venham todos se salvar e se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, o qual o céu passarão com grande estrondo. Os elementos ardendo se fundirão, e a terra, as obras que nela há, se queimará, e haverá, pois, de perecer todas as coisas. Que pessoa vos convém ser, santo em trato e em piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor Deus, em que o céu em fogo se desfará, os elementos ardendo se fundirão. Mas, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, meus amados irmãos, existe a preocupação da NASA, planeta Nibiru, ou segundo Sol, na rota em colisão, para trazer pânico, como diz o livro do Apocalipse, que vai cair pedra de fogo do céu. Grandes catástrofes ainda estão para acontecer, muitas coisas ainda estão para acontecer. É como Jesus, no seu sermão, disse que, como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e pereceu a todos. Quando fala comer e beber, não está falando da manutenção do corpo. Quando está falando de casar e dar-se em casamento, não está falando da criação e formação da primeira instituição do mundo, que é a família, que hoje está deformativa por essa ação imperativa luciferiana. Está falando dessa banalidade, essa futilidade que está hoje. Mas tem que se manifestar ainda algumas coisas. Muitas coisas ainda terríveis acontecerão. Isso aí, que está esse pânico no Brasil e no mundo, ainda não é nem princípio de dores. Mas você, que confia no Senhor, que aguarda no Senhor, não tem que estar preocupado, tem que orar e despertar aqueles que ainda não declarou, porque todo joelho naquele grande dia se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. E é necessário termos um advogado naquele grandioso dia. Por isso a determinação. Jesus usa a determinação dizendo: eu sou. Eu não posso ser, ou devo ser. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode ir até ir ao céu naquele grande dia, mas se teu nome não estiver escrito no livro da vida, tu serás sentenciado por não ter um advogado e ter rejeitado a condição, a salvação e a atuação para a prevenção
de uma morte futura que é eterna, que é a separação do homem com o seu Criador, que é Deus. Mas que fique esse despertamento para você nesta manhã. E eu afirmo que Lefi Asuede Ayaulela Mema, fiel é Deus, aleluia, amém? Tenham todos um bom dia.